Bom, vamos tratar do seguinte, sobre a questão do amor. O amor, tradução, a explicação mais simples do amor é querer bem. Amar é querer bem o outro. O que nós vamos entender é o nível disso. Eu entendo que o amor está na base daquilo que nós chamamos da virtude da justiça. A virtude da justiça, para quem não lembra, ou para quem lembra, mas é sempre bom rememorar, é dar ao outro o que é devido. Quando a gente pensa na virtude da justiça, nós podemos traçar um triângulo, onde você tem a relação para cima e a relação na mesma direção do ponto onde está até o outro. E desse outro também vai para cima. Que aí nós podemos dizer que a minha relação com Deus, a relação do outro com Deus, é a minha relação com o próximo. Esse próximo pode ser uma pessoa ou pode ser uma comunidade. Sobre a comunidade nós vamos tratar mais para frente. Hoje nós vamos lidar exatamente da relação um com um. Então, da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo. Como dar ao outro aquilo que lhe é devido? Bom, o amor, aí pode ser na família, sociedade e tudo mais, ele é a base da relação, de todas as relações. Obviamente, quem olha a princípio para a convivência da sociedade, as relações e tudo mais, pode ter uma opinião, não é deturpada, mas pode, por conta da maldade do mundo e tudo mais, não observar isto. Mas, veja, se nós dissermos que as pessoas sempre estão tentando ser felizes, há uma luta nas pessoas, e você pode ver, não tem nenhum ser humano na face da Terra que fala assim, não, eu quero ser infeliz, desgraçado, sei lá. Ninguém, todo mundo quer ser feliz de algum modo, quer estar bem, quer estar saudável, quer estar na melhor condição. Lembra que nós, quando mencionávamos sobre o bem, a gente falava do bem e a beleza junto, Então, quer dizer, as situações estarem boas, as coisas serem belas ao nosso redor, isso tudo atrai e agrada a todas as pessoas. Não tem quem não se agrade disso. Então, amar é querer algo de bom para alguém. Todos os outros afetos têm fonte a partir desse movimento original. Só existe bem que é amado. As paixões vão ser más se o amor é mau, quer dizer, se as intenções são ruins, as finalidades realmente são ruins, ainda que não a finalidade, mas o meio ao qual se chega lá também é. Agora, se elas forem boas, vai ser bom. Disto, a gente consegue entender basicamente o que é que nos toca. E... Oi. Já começou? Já. O que é que nos toca? E talvez a gente tenha uma dificuldade por não fazer, não ter uma noção, porque como a gente acaba chamando tudo de amor, há uma dificuldade de nossa parte de definir. Porque uma pessoa pode dizer que ama chocolate, outra pessoa dizer que ama a Deus, e a gente até entende a diferença, do estado. É lógico que você fala que ama chocolate, é lógico que você não ama na mesma medida que você ama a Deus ou que você ama a pessoa que vive com você, um parente seu, é lógico. Mas, quando a gente vai definir, a gente até usa uma expressão, eu gosto. Eu gosto de chocolate. Eu adoro a Deus, mas, de certo modo, são amores. E às vezes a gente não consegue dar essa definição. Pois hoje nós vamos dar uma definição das suas palavras, das mesmas palavras que são amor em grego. E vai ficar mais fácil de nós definirmos exatamente o que cada um quer dizer. Fica mais fácil diante desse
objetivo ao qual a gente tem, que amor a gente precisa chegar. Né? Porque tem um amor que é mais simples, tem um amor que tem um nível maior e tem um amor maior ainda. Dito isto, é sempre bom lembrarmos que, ok, eu já entendi o que eu preciso dar ao próximo, dar aquilo que lhe é devido. Bom, o que eu dou para uma pessoa que lhe é devido? Bom, aquela premissa básica, né? Não faça para o outro o que você não quer que seja feito com você, e faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Né? Então, o bom tratamento, a boa educação, o cuidado, o respeito, isso daí você certamente gostaria de recebê-lo. A gente sempre diz, e isso é muito perceptível, não apenas em nosso Senhor Jesus Cristo, mas isto na história do cristianismo se percebe que o cristão é sempre o que dá o primeiro passo, não o que espera. Né? O cristão não espera ser amado, o cristão ama. Né? Na verdade, muitas vezes o cristão sabe que não será amado. Esse é o ponto. Mas para chegar nesse amor, existe um outro amor chamado amor de Deus. E o que eu dou a Deus? Que amor é esse? Né? Qual que é esse ato de justiça que eu dou a Deus? Boa noite. Né? Esse ato de justiça é aquele que nós chamamos, na virtude da justiça, o dar a Deus o que é de Deus. Né? Nós já entendemos o dar ao próximo, ou dar a César o que é de César, mas agora, dar a Deus o que é de Deus é o que nós chamamos de virtude da religião. E a virtude da religião, né, este dar a Deus o que é de Deus, é dar a Ele aquilo que é para Ele, aquilo que é o mais justo dar a Ele. E o que é que eu dou para Deus? Bom, talvez pelo meu esforço humano eu não consiga dar aquilo que é devido a Deus. Por mais esforço e ato de adoração com uma entrega do coração, parece que não alcançarei. E realmente é verdade isso. Mas existe um ato nesta terra que é o mais digno, o maior ato de adoração, a maior entrega de todas, que eu posso estar e participar junto e aí sim conseguir dar a Deus o que é de Deus, que é a Santa Missa. Por quê? Porque a Santa Missa não é apenas um culto a Deus. Ela é o ato de entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, a oferta de Jesus ao Pai na unidade do Espírito Santo. E que nós, que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós participamos para que Deus possa ser verdadeiramente adorado. Aí nós damos devidamente aquilo que é para Deus. Fora isso, nós não conseguimos só pelas nossas forças. Né? Por isso que às vezes algumas pessoas que dizem eu rezo em casa, não preciso de religião, não conseguem alcançar o que é a missa. Entendeu? A missa não é um culto apenas. Um culto apenas você pode ter numa igreja, mas você pode ter no grupo de oração. Você pode ter no encontro de casais. Que é indigno? Claro que não. É um momento de oração, tem pessoas reunidas, elas estão cantando louvores, elas estão em oração, mas não alcança o que a missa faz, porque o que a missa faz, o padre é só instrumento. Quem está fazendo é nosso Senhor Jesus Cristo, que está se dando ao Pai. Na força do Espírito Santo, isso aí não tem lugar nenhum. Isto é tão verdade, tão verdade, tão verdade, né, que eu nunca ouvi falar de satanista roubando o pão de Santa Ceia evangélica. Eles só roubam a Eucaristia. Eles não roubam, eles não pegam frango da rua. Eles não roubam Bíblias. Ainda que queimem algumas. Mas aí eles compram mesmo. Agora a Eucaristia, para fazer sacrifício, direto. Tanto que existe testemunho de um rapaz, eu vi uma vez o Nelsinho Correia, da Canção Nova, contando. De que o rapaz se converteu porque ele começou a ver todo aquele tremeleixo todo lá, o ritual, e o povo fica maluco e tal. É pão de padaria e suco de uva, não é nem vinho. Porque não pode beber, é pecado. Mas Jesus transformou água em vinho, tá?
E o vinho era alcoólico. Tanto que o mestre Sala disse o quê? Depois, quando os convidados já estão bêbados, aí servem o vinho menos bom, mas você guardou o vinho melhor até agora. Então, voltando, Nelsinho Corrêa comenta que o cara tava lá, viu aquele ritual todo e vai não sei o que, e o cara fazendo todas as orações invertidas, e aquela maluquice toda, né, e tal, e aí começa atos sexuais, e tudo em cima da Eucaristia, todo mundo xingando, cuspindo, batendo. Ele falou, mas peraí, todo esse negócio por causa de um pedaço de pão? Não faz sentido. Toda essa maluquice por um pedaço de pão? Então esse pão é real. Então o que estão falando é verdade. Então esse pão aí é Jesus mesmo. Porque ninguém em sã consciência ia ficar xingando um pedaço de pão. E aí ele se converteu, se tornou um católico. Então esse é o maior ato de adoração. É além da tua oração, além dos momentos de culto em família, além da sua oração pessoal, além do grupo ao qual você participa, pastoral, sei lá o que for, participar da missa, que é dar o maior adoração, que é aquilo que é para Deus e que vem de Deus, porque não tem algo mais digno, né? Nenhum dos sacrifícios que foi feito em toda a história nunca alcançou a graça, a potência e a força da Santa Missa. Dito isso, precisamos identificar, já que os gregos nos ajudaram a definir o que é o amor. Então nós temos o primeiro ato mais básico do amor, que é chamado em grego de eros. Você fala, nossa, eu já vi isso aí, hein? Eros é uma palavra, né, que quer dizer o quê? Atração e desejo. É daí que vem a palavra erótico. Por quê? Porque ela está muito baseada na aparência, no visual. Quando eu falei, a pessoa fala, eu gosto de chocolate, eu amo chocolate. Por quê? Porque ela se atrai, a pessoa se atrai pelo chocolate e quer comer, porque gosta. É atraído muitas vezes, comida nos atrai pelos olhos. Nós nos atraímos pelas pessoas também, inicialmente vendo a pessoa. É claro que aí o eros ele ainda é uma atração e desejo que ela é muito subjetiva, é muito da pessoa. Eu achei bonito, me atrai aos olhos. É lógico que em alguns pontos vão haver pontos mais objetivos, onde todo mundo vai achar mais bonito, menos bonito, tudo mais, mas você percebe que ela está muito ligada ao pessoal. A pessoa olha e é atraída por aquilo. Pode ser atraída dos olhos, ou pode ser atraída pelo toque, ou pode ser atraída pelo cheiro. Ela é muito sensitiva, de certo modo. Então a gente acaba se atraindo. Esse é o primeiro ponto. Não tem aquela coisa do... A primeira impressão é a que fica. Tinha até coisa antiga, né? Tinha um comercial que falava, né? A primeira impressão é a que fica. Por quê? Porque ela causa um impacto. Então, queira ou não, todos nós nos atraímos por isso. Isso nos apetece os olhos. O pessoal às vezes pode levar para um lado ruim, como eu disse, tem daí que vem a palavra erótico, exatamente por causa da atração visual, mas nós naturalmente nos atraímos pelas coisas, nós olhamos o visual, a estética da coisa, aquilo nos atrai, e a gente se sente bem, dependendo às vezes de um lugar que está muito bem cuidado, cultivado, guardado, e a gente gosta de estar lá. Eu gosto de estar no meu quarto exatamente porque deixei ele do jeito que eu gosto. E eu já conversando com vocês, alguns aqui sabem que eu sou extremamente metódico, então até as minhas meias eu deixo organizado de forma que a primeira que entra e a primeira que sai, então é meia, cueca, camiseta, tudo. Então eu já deixo organizado de uma forma prática, que eu já pego as minhas roupas, então elas ficam organizadas. Eu não gosto de deixar bagunçado, então assim, jamais teria toalha molhada na cama, porque eu tenho pavor disso. Então se isso é uma coisa normal em alguns, em outros não. Tem gente que não liga. Tem gente que gosta de ter mais o conforto do que a organização. Então é um ou outro.
né? Ou pode ser os dois, mas assim, a pessoa vai preferir mais o conforto. Ah, então tô tranquilo, essa aqui, deixa a toalha aqui um pouquinho, mas aqui tá gostoso, tá arejado, tá tranquilo, tá quentinho, né? Hoje tá frio. Então depende muito disso, né? Então a gente se atrai pela coisa. Se atrai pela coisa e pelas pessoas, a gente se atrai inicialmente olhando, ou nem tanto olhando, mas conversando. A conversa é interessante, a gente se interessa, a gente se alegra, a pessoa é divertida, a pessoa é engraçada, a pessoa é comunicativa, e aquilo nos apetece. Então esse é o primeiro nível mais baixo do amor. Veja, ele é necessário. Nós não podemos dizer assim, ah não, esse não presta, esse não vai... Não, nós temos sensações e emoções, então nós somos atraídos dessa forma. Logicamente, os homens assim... logicamente, nós... mas eu sou ruim de faxina, viu? Não confia não, eu sou ruim pra faxina. Digo, eu pegar e limpar as coisas. Eu sou bom pra passar roupa, fazer comida. Pra limpar eu sou uma porcaria. A gente tenta, né? A gente tenta, mas não é dos melhores, né? Então, atração e desejo é necessário, né? Se nós não tivéssemos desejo dentro de nós não íamos querer nada, não íamos possuir nada. Nós precisamos da atração, inclusive, por exemplo, para a nossa alimentação, né? Se vocês veem em restaurantes em geral, né, às vezes até ele prepara a comida. Eu acho que um dos que mais faz isso com maestria é a comida japonesa. É uma comida muito bonita, é uma comida que te atrai pelos olhos, né? Algumas pessoas talvez não se atraem pelo gosto, mas não tem como negar, é, não tem como negar que são comidas bonitas. Mesmo que você não goste de comida japonesa, quando você olha ela ali toda montadinha, o sushi, o sashimi, shimeji, e todos eles ali, é muito bonito de ver, né? Na barca ali, bem feito. Então há uma arte naquilo, há uma beleza. Então a gente se atrai pelos olhos, né? Mas existe um nível superior para o amor. Eu gosto de comida japonesa. Até me perguntaram, por conta de uma palestra de um amigo que estava falando com os crismandos, de que algumas pessoas, para começar a comer comida japonesa assim com tranquilidade, come uma, duas vezes, tal, até se acostumar. Eu não tive esse problema. Primeira vez eu já comi e já gostei. Porque o sushi é um pouco diferente, né, da textura, tal. Não tive problema com isso. Comi tranquilamente. Coloquei na boca, gostei do shoyu, do sushi, do sashimi, né? Não tive problema com isso. Nós temos um nível superior, que nós poderíamos colocar dois níveis, mas eu vou colocar estas duas palavras no mesmo lugar, no mesmo nível, que elas são basicamente a mesma coisa. Elas representam uma afinidade mental e cultural. É lógico que eu estou falando de amizade, é lógico que eu estou falando das relações familiares, que aí tem dois nomes, storge, que parece em inglês, mas não é, tá? Que aí é o amor de família, o amor da família, e o philos, ou filhos, que é a amizade. Então é o amor de amizade. Este amor de amizade, você vê que ele já tem um nível maior, né? O amor de família, ele está envolvido nessa questão da amizade. Ele tem essa proximidade, os laços são maiores. Eu não gosto de você só porque você me atrai. Aqui não é mais isso, né? Então aqui o relacionamento humano, os laços são muito mais fechados. As pessoas já estão umas com as outras, a gente pode colocar aqui no Philos também o relacionamento do casal, já que eu falei do amor de família. Não é mais uma questão de beleza. Havia talvez, a princípio, o rapaz olhou para a mocinha, né? A menina olhou para o rapaz era bonitão, fortão, ela era toda ajeitadinha, bonitinha. Começaram a namorar, casaram, passaram-se 10, 15 anos, você olha o rapaz já, né, pouca telha, zero telha, né? E não era o costume, ele era muito cabeludo, né? Porque alguns já são carequinhas desde sempre,
né? Mas o cara era cabeludão e tudo mais. A moça era toda ajeitadinha, o corpo já não tá do mesmo jeito, já teve filhos e tudo mais, mas algo nos dois já não importa mais. Não é uma questão mais de você é gatona, você é o gatão, né? É uma questão da proximidade, os laços ao quais eles constituíram, a amizade ao qual eles possuem. Zero dele. Né? Os laços aos quais eles possuem. Então a barriguinha já não é mais o problema. Né? Se quando mais jovem, nossa, pô, mas né, cuida disso aí. Né? Havia uma questão, né, com o problema da barriga, havia uma questão, né, o cara muito preocupado com o seu cabelo. Né? Eu tenho um amigo que há 30 anos atrás a gente andava junto direto e ele tinha um cabelão. Cabelão assim, né? Cabelão, modo de dizer. Tinha um cabelo grande e tal. E diferente de mim, que eu tenho o cabelo mais cacheado, né? E é mais crespinho, então o gel pega com dificuldade no meu cabelo. Mas o dele não, o dele ele pegava, punha. Vamos agora dar uma bem de velho agora. Ele passava o seu Studio Line e esculpava o cabelo e aí mexia assim tal. E aí deixava ele todo e ele nos 14 anos ele esticou, eu cresci até os 12, ele esticou, então ele ficou maior que eu. E aí ele andava todo tal e tudo mais, com as suas camisetas da Big Johnson. Não, quem tinha Big Johnson era eu. Ele tinha as camisetas mais assim e tal, para chamar a atenção. Eu não tinha. Hoje ele está careca. Né? Acontece, eu estou ficando, mas ele já está. Mas a esposa dele, quando o conheceu, ele tinha bastante cabelo. Né? Se eu perguntar para ela, e aí? Não, não tem mais cabelo lá não. Não tem mais cabelo não. E aí, faz parte. E aí, eu pergunto, né? Chegaria para a esposa, não tem problema de falar o nome dele não. Chegaria e falasse assim, Ana, você ainda ama o Rodrigo depois que o cabelo dele acabou? Ela vai dizer, com certeza. Né? Porque ele, como ela já disse isso para mim, ele é o homem da minha vida, eu gosto de estar com ele. Né? A mesma coisa, ele vai dizer dela que não tem esse problema, porque ela é basicamente assim que eu me lembro, ela não mudou muito. Mas, como a gente sabe que algumas pessoas maldosas às vezes largam as outras por problemas de saúde, ela tem alguns problemas de saúde muito sérios, e ele tá assim, junto com ela. Teve apoio até do padre, não faz muito tempo, por conta de um problema de saúde muito sério que ela tem, né? Me parece que é nos ossos e tal. Tá junto, estamos juntos lá, vão fazer 20 anos de casados ano que vem. Então não tem a ver, porque os laços já são outros. A preocupação deles é cuidar agora dos filhos que já não são crianças, já estão adolescentes, e a outra já está na juventude. Um adolescente e a outra na juventude. Né? Não dá para a gente ficar... esse laço do Filos ou do Storge é quando os amigos são amigos. Não importa o que você fez, não importa o que você faz. Você é amigo dessa pessoa. E isto é tão real, dessa questão dos laços, então, que nós podemos ainda admitir, né, pensar aqui nas mães que estão na porta da cadeia. Você pode dizer todos os defeitos do filho dela, mas o seu filho roubou, matou, destruiu, não sei o que, e ela vai dizer assim, mas é meu filho. Por quê? Porque o laço que ela tem, a gente não alcança. E diria que esse amor de mãe, que parece que é um amor quase gratuito, que quase não vê, ele parece estar um nível acima de tudo isso que eu falei sobre o amor de amizade. Né, desses laços matrimoniais do casal, dessa ligação dos amigos, né, que fazem aqueles laços e aí demora 15 anos não se viu, quando se vê, se abraça como se ainda tivesse saindo ou indo, né, ou passeando, ou ainda indo jogar bola, ou indo fazer alguma coisa, ou indo pra bala, sei lá.
Parece que o tempo não passou quando esses amigos se veem depois de muito tempo, né? E é aquilo, as conversas, mesmo depois de tanto tempo, parece que fluem com tranquilidade. Mas esse amor de mãe começa a ir para um nível superior. Ele não chega no que eu vou dizer, mas ele eu diria que ele é o mais próximo dos amores humanos desse amor que eu vou mencionar aqui, que é o ágape. Que eu vejo algumas pessoas falando HP, mas tem um... HP me parece que é a calculadora, né? Porque tem um acento agudo no A. Então eu entendo que é ágape. Ou agape, como eu já vi algumas pessoas falando. Mas a mim me parece estranho, porque toda vez que eu vejo a palavra, eu vejo o acento agudo no A. Então vou usar ágape, que é essa afinidade dos ideais espirituais. É o amor de Deus, que é um amor gratuito, que ama porque ama. Ponto. Ah, mas porque a pessoa é bonita? Ah, mas porque é seu filho? Não, não, ama porque ama. Né? No da mãe ainda tem o filho, né? Mas o amor de Deus não tem causa. Ele ama, pronto. Você existe, ele ama. Tá lá, né? Pensou você. Não é porque você é legal ou porque você não é legal. Não, porque você existe. Então ele ama. Este amor é incondicional. Ele é um amor gratuito. Esse é o amor ao qual nós precisamos chegar. E que é o mais difícil. Que é o amor que vai olhar e não importa qual é o fato. Não há decepção. Não há espera. Ele é o amor que vai. Ele não é o amor que fica esperando também ser amado. Ele é o amor que ama. Por isso que eu disse que o amor de mãe para filho é o amor mais próximo disso. Porque pode acontecer do filho não amar, mas a mãe não consegue deixar de amar. Mais que o pai, não tem comparação. Não que o pai não ame, hein? Mas é um negócio tão forte essa ligação que é quase gratuito. Mas o nosso amor precisa chegar nesse ponto, né, de amar porque precisa, né? Tipo, o amor é o que me faz viver. Então eu amo verdadeiramente. E aqui é o mais difícil, porque como é que a gente entra num relacionamento e ama sem esperar nada do outro? Essa é a dificuldade. É muito difícil. Né? Então esse é o trabalho de vida toda para se chegar ao amor, né, maior, ao ágape, a esse amor que é totalmente misericordioso, que é total, mas ao mesmo tempo é exigente, né? Porque você imagina como se sente uma pessoa que, não precisamos nem falar do ágape, mas vamos pensar aqui, como se sente uma pessoa que se sente amada pela outra pessoa, mas ela não sente que ama e não consegue retribuir. Se sente constrangido. É uma pessoa que fica constrangida com o amor do outro. Fala, eu não consigo retribuir esse negócio. E a primeira reação de uma pessoa que se sente amado, mas não ama, é recuar. É quase natural em nós nos afastarmos de Deus por isso. Quase natural. Por quê? O próprio São Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange. A gente fica sempre receoso. E Deus nos chama a amar, que ele fala assim, eu te amo tanto, meu filho, minha filha. Você fala, mas Jesus, eu sou tão pecador, tão lixo, tão porqueira, mas eu te amo. Mas Jesus, eu não consigo te amar, não faço as coisas do jeito certo. Era para eu fazer certo, mas eu volto pro pecado. Era para eu estar contigo, mas eu troco por qualquer bobagem. Aí ele fala, eu te amo. Aí não dá. Não acompanho Jesus. Que é para poder explicar e a gente poder dar um segundo passo nessa questão do amor, é aquilo que está muito bem detalhado, porém, como em português,
fica difícil de entender está no diálogo de Jesus com Pedro. Em João, capítulo 21, a partir do versículo 15, no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus já ressuscitou, eles já se viram, que legal, de repente Jesus aparece, eles estavam pescando, ele tinha voltado para a vida velha, aí ele vê Jesus, vai, né, nadando e tudo mais, encontra Jesus, come o peixe e tudo mais e começam a conversar. E aí no versículo 15, Jesus fala, né? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí diz Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Quando a gente lê em português, a gente até entende, mas a nossa sensação é assim, ele ficou meio chateado porque Jesus perguntou 3 vezes meio que forçando, ou, o que não está errado isso que eu vou dizer, repetindo, né, as 3 negações. Então agora está perguntando 3 vezes, ok. Mas o ponto, como nos explica o Papa Bento XVI no livro Jesus de Nazaré, é que a pergunta de Jesus, e aí eu vou usar, ao invés do amas-me, eu vou usar o termo em grego. Aí vai ficar mais fácil para você o entendimento. Então, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você ágape-me? E ele vai dizer, Jesus, eu fili-me. Você, né? Eu fili. Quer dizer, eu tenho um amor de amizade. Um amor de irmãos, de amigos, de grandes amigos, mas não tem um amor ágape, né? Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu ágape, você me ama com amor incondicional? E a resposta dele, Jesus, eu tenho filho por você. O amor de amizade, o amor de irmão, o amor próximo, gosto muito de você, mas não tenho esse amor todo. E aí Jesus pergunta pela terceira vez e dessa vez o que ele usa? Pedro, você fili-me? Quer dizer, você tem um amor de amizade por mim? E aí Pedro abaixa a cabeça, entristecido, porque sabe que ele não alcança. E já que ele não alcança, o amor incondicional rebaixa. Isso aqui é mais bonito. Tá bom, você não consegue? Eu vou me aproximar de você. Então pelo menos você tem um amor de amizade por mim? Aí ele fala, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Então, é aquele negócio, o amor está pedindo para ele subir e ele não tem força, então ele mesmo abaixa. Ele mesmo vai na direção de Pedro, porque Pedro ainda não alcança. Essa é a beleza dessa passagem, que é muito mais profundo do que o que a gente às vezes lendo, a gente chega ali, legal, tal, tal, mas veja o quanto a palavra grega aí dá um outro significado, dá um negócio muito maior, né? Porque Jesus está chamando ele para o amor incondicional e ele mesmo reconhece que não está alcançando. Tá bom, então você não está alcançando, mas você é meu amigo? Nós temos esse amor de amizade, de irmão, de cumplicidade, de vamos até o fim? Vamos. Esse amor eu tenho, você sabe tudo. Negócio incrível. Depois é claro que Pedro vai superar, que é depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí vai para outro nível. Mas antes da vinda do Espírito Santo, não. Ainda havia um homem que estava retraído. Existe na nossa relação do amor, existe uma necessidade de compreender e novamente, legal, novamente compreender que o bem absoluto é Deus. Ele é o bem maior. E que os bens relativos são todas as coisas boas, das quais é possível fazer um mau uso. Né? Tudo. Vida, inteligência, saúde, riqueza, prazer, êxito, prestígio,
todas essas coisas a gente pode usar para o bem ou para o mal. Então, existem dois amores aí. Primeiro, nós podemos chamar de amor absoluto. O que é o amor absoluto? É aquele amor que consiste em desejar ao outro, quer dizer, esse amor nós estamos dizendo, o amor que eu tenho por você. Quando eu desejo para você Deus, a salvação eterna, o céu, a virtude, eu tenho um amor absoluto por você. Eu estou querendo a sua salvação. Eu estou querendo que você seja feliz, mas no sentido pleno da palavra. Mas eu posso ter também um amor relativo, em que consiste que você tenha bens relativos. Quer dizer, que você tenha boa saúde, né, que você fique rico, você tenha, né, coisas boas aí, consiga um bom emprego, tenha prosperidade. Isso são coisas boas. Eu posso desejar, porque amar é querer bem. Então eu estou querendo o bem absoluto ou esse bem relativo. E daí nós temos uma coisa invertida, que é o que nós chamamos de odiar. Né? O pessoal fala, não, mas o contrário do amor como é que fala? O pessoal fala que não é o ódio. Mas nesse caso aqui é sim. Por quê? Porque o ódio aqui é o querer mal ao outro. Ou seja, que ele perca um bem. E aí ele pode decorrer também dois ódios. Eu posso ter um ódio absoluto pela pessoa, em consistir que ele perca a Deus, isso quer dizer que ele perca o céu, a virtude, aquilo que leva ao céu. Né? Ou um ódio relativo, que é o desejo que ele perca algum bem. Ah, tomara que perca isso, né? Igual, então, no caso do ódio absoluto é tomara que vá para o inferno essa criatura. E aí que a gente fala para tomar cuidado com as coisas que você fica falando aí. Bom, de certo modo, em alguns momentos é necessário ter certo ódio. Não terá verdadeiro amor a Deus quem não tiver verdadeiro ódio pelo pecado. Ok? Por isso que o nosso amor é sempre incompleto. Porque por mais que a gente se afaste, a gente sempre tem um desejozinho pelo pecado. A gente sempre fica ali, flertando, aí cai de vez em quando. Então, de certo modo, a gente acaba sempre caindo nisso. Mas vamos lá, para vocês entenderem aonde é que eles vão se relacionar. Querer o bem para os outros, quer dizer, querer para os outros o bem absoluto, junto com os bens relativos. Então, quer dizer, eu estou desejando para esse irmão o Deus, o céu e a virtude. E o amor relativo, quer dizer, que ele tenha boa vida, saúde, riqueza, prazer, êxito, tudo isso. Ordenado ao bem absoluto, quer dizer, eu estou dando a verdadeira hierarquia. Que ele consiga essas coisas em Deus, está tudo junto. Então, eu estou amando perfeitamente essa pessoa. Percebem? Olha um detalhe interessante. Percebem que aqui não se trata de um sentimento? Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Ainda que esse querer o bem, veja que ele é um ato de vontade. Eu quero que você se salve e que você conquiste, mas talvez eu não tenha ação aqui para fazer. Eu posso tentar ajudar de algum modo, mas às vezes eu estou longe, eu desejo bem para alguma pessoa. E não se trata exatamente de sentir algo. Sentir o gol, ai, tomar, ai, meu coração. Não, tem nada, tem nenhuma emoção nisso. Pode ter. Pode ter. Mas nesse caso, a princípio, não tem emoção nenhuma. Tem esse amor concreto. Então, esse é um amar perfeitamente. Quando eu quero para a pessoa o amor absoluto, eu quero que você tenha Deus, o céu e a virtude, e o amor relativo. Vida, saúde, riqueza, prazer, tudo. Ordenado em Deus. Agora, eu posso desejar para a pessoa o bem absoluto, Deus, céu, a virtude, junto com o ódio relativo. Para que ele perca um bem relativo. Né? Por ocasião de morte, doença, dor ou pobreza. Para que ele não perca Deus. Porque Deus vem em primeiro lugar. Isso, em certos casos, também é virtuoso. Por quê? Vamos pegar alguns exemplos. Esse amor absoluto com ódio relativo, ele exerce aquilo que a mãe de uma criança
que castiga essa criança por ela ter roubado um doce dentro do mercado. A mãe está saindo do mercado e vê que a criança pegou um doce. Ela faz um ato de ódio relativo. Ela dá um tapinha na mão do filho, o filho chora, ela devolve o doce, briga com ele, o orienta e o educa. Ele perdeu o bem, mas ela quer que ele seja homem e que ele tenha caráter. Por quê? Porque ela deseja que ele seja honesto e que com isso ele consiga o céu e consequentemente Deus. Então, naquele momento, ela foi intolerante, ela foi dura, mas ela não quer que ele perca o caráter, que ele seja honesto, correto, direito. Então ela deu um tapinha na mão dele, ele chorou, mas está resolvido. Então ela teve ali isso. O rei Davi diz que odiou os inimigos de Deus com ódio perfeito, isso com amor absoluto, desejando a eles a salvação eterna e com ódio relativo, castigando-os por tirar algum bem deles. Eles perderam, né? Houve o espólio, né? Retirou-se deles lá, despojou eles de tudo. E assim que Deus nos tem sempre um amor absoluto, porque Deus quer que todos se salvem, que todos tenham vida eterna, e em alguns casos Deus terá ódio relativo ordenando ao bem. Quando diante das situações do mundo a gente acaba por conta daqueles sofrimentos da vida, a gente volta para Deus. Então a gente está perdendo, sei lá, a pessoa fica doente, mas volta para Deus. Então ela teve uma perda de um bem. Ela está doente, mas ela volta para Deus. Teve um fracasso, dores. Não tem aquilo. Isso é muito comum. Quantas pessoas vocês já ouviram, se já não foi com algum de vocês, que voltou para Deus por causa da dor e não do amor? Sofrimento é sempre ruim. Quantas pessoas voltam por causa do sofrimento para Deus? Então nem sempre sofrimento é ruim, você vê? Mas a pessoa teve uma perda. Então você teve ali, podemos dizer assim, um ódio relativo diante de um amor absoluto. Então não foi ruim. Mesmo a morte, porque a vida física não é um bem absoluto. Ele é um grande bem, mas não é absoluto. Mais do que a vida física, vale a vida eterna, o céu. Por isso, o primeiro mandamento se ordena para que se ame a Deus sobre todas as coisas, mesmo mais que a vida natural. Portanto, não tem contradição alguma em amar absolutamente e castigar, isto é, odiar relativamente visando o bem maior. Se nós pensássemos assim, na medida da justiça, inclusive para fazer justiça, pensando aqui na área policial, na justiça social e tudo mais, até a prisão seria realmente um local onde a pessoa perde os seus direitos, é castigada, mas ainda assim é tratada como ser humano. Nenhuma das duas coisas a gente consegue fazer, porque o pessoal joga, fica parecendo um monte de... Mas nem bicho tem um tratamento tão ruim hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar a pessoa despojada de nada, porque ela continua tendo um monte de regalia, um monte de coisa, e aquilo não educa. Dos dois lados, vira um mimado e fica pior do que já estava, porque está sendo tratado pior do que bicho. Então a gente não consegue fazer nenhuma nem outra. Branca de Castela, mãe de São Luís, dizia que preferia vê-lo morto ou leproso do que pecador. Ela tinha por seu filho amor absoluto, com ódio relativo. Agora a gente vai inverter a coisa. Veja como às vezes o amor pode ser um problema. E aí a pessoa pensa que está amando e pode estar odiando terrivelmente. Querer para alguém o bem relativo, quer dizer, o amor relativo. Voltando, o que era o amor relativo? Vida, saúde, riqueza, prazer, êxito, prosperidade e tudo mais. Mesmo que perca o bem absoluto, Deus, aí é pecado, porque você inverteu a ordem dos bens. Você colocou os bens comuns acima de Deus. Um pai que deseja para o filho riqueza, mesmo na condição de perder Deus, deseja que o filho fique rico, mesmo roubando. Esse pai tem ódio absoluto pelo filho. Roubar é um pecado gravíssimo. Ainda que tenha por ele um amor relativo. Isso é desejar o mal. Isso é um ódio pecaminoso, porque coloca o bem menor relativo acima do bem maior e absoluto que é Deus. Esse amor é mau. A Madame Letícia, que é mãe do Napoleão, ela queria para ele o poder e a riqueza e dizia: filho, aproveita enquanto puder, porque vai durar pouco. Não, o importante é que ele está feliz, né?
cara tá fazendo um monte de besteira. E aí a pessoa fala, não, mas o importante é que ele tá feliz. Mas você tá no pecado, filho. Você vai perder a vida eterna. Ah, não, mas ele é feliz, assim. O importante é que ele tá feliz. Então isso é um pecadão. Né? E aí, é lógico, tem o pior de todos. Querer para alguém a perda do bem absoluto e ao mesmo tempo a perda dos bens relativos. Isso é, odiar absolutamente e relativamente. Quer dizer, quando aquela pessoa fala assim, tomara que ele perca isso daí, esse filho da mãe, tem coisa... tomara que morra e vá pro inferno, porque nem o capeta suporta uma praga dessa. Cuidado com esses desejos aí, cuidado com essas palavras de querer desejar aos outros por alguma razão, e isso muitas vezes sai de nossa boca por conta de políticos, então cuidado para não se envolver tão amorosamente por essas pragas. Deixa eles se matarem. Eles estão se matando, dando um cadeirada no outro. Deixa eles lá, né? E não fique desejando o mal deles. Ao contrário. Você não gosta do político? Leandro, não gosto. Você acha ele ruim? Acho horrível. Ok, reze pela conversão dele. Mas Leandro, ele faz muito mal para... Então, mas se ele se converter, é muito provável que ele vai fazer um bem para nós. Não, que vai se inverter e aí sim ele vai sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente será destituído e o sistema vai acabar com ele. Então aí vai acontecer tudo aquilo que você desejou. Entendeu? E aí ele vai ter de sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo, porque o sistema não aceita um homem que verdadeiramente adora a Deus. Então, se esses homens se converterem, o que vai acontecer com eles é que eles vão ter que passar pela cruz pesadamente, porque não é mole pertencer à área política, não só no Brasil, tá? No mundo. Imagine. E eu acho que isso fica claro para vocês, né? Vocês viram Olimpíadas, que é um ato, social, vamos dizer assim, reúne o mundo inteiro. Pode-se fazer piada, pode-se fazer réplicas mal feitas, blasfemas contra nosso Senhor Jesus Cristo, seus apóstolos, a igreja. Porém, se você fizer um sinal da cruz, é multa e talvez você pode perder a sua medalha se você ganhar. Então, só daí, de pessoas que nem são, por isso são atletas, você já vê o problemaço que é ser de Jesus. O grande problema. Então, para estas pessoas não adianta. E outra, não se deve desejar esse tipo de mal. Da morte, principalmente da morte eterna. Devemos desejar que Deus salve a todos. Nós sabemos que Deus não salvará. Por quê? Porque depende da tua escolha. Ele quer salvar a todos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Mas todos vão se salvar? Não. Por quê? Porque tem a escolha do ser humano. A livre escolha do ser humano. A escolha é tua. Então nem todos se salvarão. Mas eu, da minha parte, eu preciso rezar por essas pessoas e eu preciso querer o bem delas. Por isso que eu disse que não se trata de sentimento. Querer o bem dessas pessoas. Às vezes é difícil. Mas essa é a nossa luta interior. E não é só com um político. Às vezes é com um colega da esquina que a gente não gosta. Vizinho. Algum paroquiano. Sei lá. Algum chefe, né? Dono de algum lugar. Alguém que nos tratou mal no local. Não é só aqueles que estão no Congresso, no Ministério, na esplanada, no Executivo, no Judiciário. Esses daí você vê com mais clareza, mas é aqueles que a gente convive. Tomara que se lasque essa pessoa, tomara que se perca, tomara que vá para aquele lugar. Então, aí é uma luta nossa, que é importante. Que nós ordenemos este nosso amor, que não se trata apenas de uma questão sentimental, mas de um ato também da vontade. E que pode ser ordenado através da razão, para a gente compreender e agir do modo correto. Ok, pessoal? A continuidade disso é como governar os outros. E aí na semana que vem nós vamos falar do governo dos outros. Né? Como é que nós governamos um lugar? Como é que a comunidade se organiza? E
Dito isso, os modos de governo que nós temos. Quais são os modos de governar? Ok? E aqueles cujo qual a igreja fala, cuidado, alto lá, quando você for ouvir estas coisas. Então nós vamos falar disso na semana que vem. Falamos do governo de si, da questão do amor e do relacionamento. Na semana que vem, nós trataremos de modo concreto, do governo dos outros. Como é que se governa uma comunidade. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Vamos rezar e finalizar esta reunião. Agradecendo a Deus pela presença de todos vocês.